Quem assistiu o vídeo que eu mandei lá, vocês assistirem, do Átila, bota um joinha, tem lá embaixo o joinha, coloca aí o joinha, quem assistiu. Mas bora lá. Na aula passada a gente falou, você revisar aqui um pouquinho o que a gente falou, porque talvez você esteja lembrando. Na aula passada a gente falou sobre a biogênese, né? Sobre a origem da vida, a gente falou só sobre a biogênese. E a gente viu lá que teve dois caras que fizeram experimentos que provaram que a biogênese era impossível. Que foram Red, que eu não consigo falar direito o nome, que ele botou lá os bifes para apodrecer e descobriu que não era as larvas, elas não apareciam do nada, na verdade eram as moscas que colocavam ovos na carne, então se elas não conseguiam entrar em contato com a carne, não teriam larvas. E depois a gente tem o cara chamado Pasteur, que descobriu que as bactérias não nascem ali do nada dentro do caldo de carne, ou em qualquer coisa, mas na verdade elas são levadas até lá pela poeira, por exemplo. Com isso a gente viu lá que a biogênese ela é impossível, e na verdade o que tem que ter acontecido é uma biogênese, ou seja, vida vindo da vida, vida se originando da vida. Mas como ela começou? Como é que essa vida começou? Isso é o que explicava lá no vídeo do Átila, muito perfeitamente por sinal, e é o que a gente vai falar um pouco hoje, certo? Então, quem quiser abrir o livro, página 74. Página 74. Bom, então, o que a gente tem? O que não falta aí são hipóteses de como a vida se originou. O que a gente sabe é que se a vida só pode vir da vida, em algum momento ela tem que ter surgido do nada. Como isso pode ter acontecido, a gente não sabe de certeza, porque a gente não tem como provar aí, não tem como repetir isso. Mas o que se propõe é basicamente duas coisas lá, que vocês têm no vídeo, vocês assistam lá, mas a gente vai falar um pouquinho aqui. Seria o seguinte, bom, para começar, a gente tem aí o que eu tentei falar naquele dia um pouco, que era sobre a sopa da vida ou a sopa cósmica, né? Onde as moléculas que formam a vida, no caso os aminoácidos, os ácidos nucleicos, no caso DNA e RNA, e também os carboidratos, eles podem sim ser formados ali do nada, certo? Então, de acordo com o ambiente ali, com as moléculas, os elementos que tem ali no lugar, essas coisas que são coisas orgânicas, né? Os aminoácidos são o que formam as proteínas, o DNA, o RNA, vocês sabem, né? Não vou dizer tudo de novo, mas isso pode se formar ali naturalmente. Então, do nada ali pode sim surgir isso, mas isso não é vida, certo? Ter ali no ambiente aminoácidos, ter ali RNA, DNA, ou ter ali carboidratos, não significa que essa coisa está viva, porque a ideia de vida não pode ser só isso, beleza? Vida é um pouquinho mais que isso. Essas substâncias são orgânicas, mas não são vida. Mas, como essas coisas podem surgir do nada, dependendo das condições do ambiente, esses aminoácidos, essas proteínas, esses carboidratos podem surgir do nada, pode ser que em algum momento as condições ali foram suficientes para que tenha sim surgido e por alguma mudança ali tenha se formado a vida. Aí é disso que a gente vai falar hoje. Basicamente, hoje não tem jeito, eu vou acompanhar pelo livro, porque o livro está bem resumidinho, eu vou acompanhar pelo livro. Então, vocês podem acompanhar aí, só para vocês saberem, eu estou nesse parágrafo onde está escrito orgânicas, certo? Está em negrito aí no livro. Mas, ó, na atmosfera terrestre lá, na época da formação ainda, ela era um pouco diferente da nossa aqui, mesmo não sendo muito diferente, mas era um pouco. E ela era um pouco mais ativa, certo? Então, pela quantidade ali de elementos que tinham no ar, era possível ali, a partir da radiação solar e também das descargas elétricas, ocorrerem essas mudanças nas moléculas que podiam gerar os aminoácidos,
RNA, ou os carboidratos, os açúcares. Então, se a gente supõe que isso foi possível ali, naquele ambiente, certo? Se isso era possível naquele ambiente, pode sim ter surgido. Isso já conseguiram fazer isso em laboratório, né? Vocês já viram isso. Ou seja, formaram os aminoácidos, formaram o RNA, formaram os carboidratos a partir ali do nada, a partir de outras substâncias, formar substâncias orgânicas. Mas, se isso conseguiu surgir ali, digamos, aí a gente segue aquilo que a gente estava falando na aula passada, digamos que surgiu ali uma molécula de RNA. RNA é parecido com DNA, só que em vez de ser dupla hélice, né, é só uma hélice. É o RNA que é responsável ali por produzir as proteínas e por toda a cópia dentro da célula é feita a partir do RNA. Só precisa ter surgido ali, digamos, está surgindo ali milhões e milhões de RNA, porque está sendo produzido naturalmente ali na atmosfera terrestre, no ambiente ali terrestre. Então, digamos que apenas um conseguisse se duplicar, se copiar, né? Que é isso que o RNA faz no fim das contas. Digamos que apenas um conseguisse se copiar. Então você já teria ali uma molécula que está se reproduzindo, certo? Gerando ali descendentes, digamos assim, cópias iguais a ela. Mas digamos assim, que essa molécula que consegue se copiar, ela não se copie perfeitamente. Sempre apareça ali algum errinho. Então, enquanto o RNA está se duplicando ali, essa única molécula que conseguiu, ela não se copia perfeito. Então, aí já entra a evolução, onde aquele ali vai ser selecionado o que consegue se adaptar melhor, o que consegue se duplicar melhor. Tá entendendo? Então, se a vida surgiu ali, a vida pode ter surgido assim, ter sido criada uma molécula de RNA e essa molécula conseguir ali se reproduzir, no caso se duplicar, mesmo que de forma imperfeita, e a partir disso ter sido iniciado ali o processo de evolução. Se esse material genético ali, o RNA, conseguia se duplicar ali e conseguia produzir ali proteínas, no caso aminoácidos e tudo mais, mesmo que de forma imperfeita, se ele foi com o passar do tempo ali conseguindo se duplicar, foi sendo criado esse processo de evolução, onde eram selecionados ali os mais adaptados. Mas, digamos o seguinte, em algum momento, pode ser que ele tenha conseguido se juntar ali com moléculas de gordura ou com moléculas de proteína, e aí ter formado uma célula primitiva, certo? Lembrando, uma célula, a gente pensar numa bactéria, por exemplo, você tem ali um material genético que ele está envolto numa membrana feita de proteína ou gordura, dependendo aí do tipo da bactéria. Mas seria essa a primeira vida, digamos assim, quando você tem ali uma bactéria primitiva, ou seja, um material genético, né, nesse caso um RNA, que se juntou com uma proteína ou uma gordura e formou ali aquela proteção ao redor de si mesmo. Ao que diz o último parágrafo aí da página 74. No entanto, é importante ressaltar que a Terra primitiva tinha condições ambientais muito específicas para o surgimento da primeira forma de vida. Ou seja, a geração espontânea de vida não seria possível nas condições atuais, ao contrário do que era defendido pela teoria da biogênese. Então, não importa o que a gente faça, a biogênese está errada. As larvas de insetos não surgem ali do nada, é uma mosca que vai lá. As bactérias não surgem ali do nada, elas são carregadas pela poeira e apenas se multiplicam ali naquele lugar. Mas no início, naquela terra primitiva ali, tinha as condições onde pode ter acontecido isso, onde pode ter juntado uma pecinha de um jeito aqui, outra pecinha do outro jeito ali, outra pecinha ali, que aconteciam de forma natural, essas peças, digamos assim. Mas só foi quando elas se juntaram que a gente teria tido ali a primeira forma de vida. Entendam, certo? Na atmosfera ali, na Terra primitiva, o que a gente tinha? A gente tinha condições onde essas coisas orgânicas, no caso aminoácidos, no caso ácidos nucleicos, RNA, DNA, no caso açúcares, carboidratos, né? Poderiam se formar ali do nada, certo? Mas isso não é vida.
É apenas quando você juntou todas essas pecinhas que você formou ali a primeira forma de vida. Seguindo aí para a página 75, no livro de vocês diz o seguinte: atualmente, muitos cientistas consideram que os primeiros seres vivos podem ter surgido no fundo dos oceanos, ao redor de fontes de água muito quente e compostos minerais aquecidos pelo magma do manto da Terra. Outros cientistas dizem que a vida teria vindo aí através de meteoritos, mas aqui na Terra a gente tinha essas condições, que é o que eu vou mostrar na imagem agora para vocês. Nessas condições aí, na Terra primitiva, ali no fundo dos oceanos, você tinha ali as fumarolas. A água do oceano aqui em cima, ela pode descer ali por fissuras na rocha, onde vai ali ser aquecida. Ao aquecer, ela vai dissolver minerais que irão subir. E quando encontrar o oceano de novo, vão ali juntar, né? Vão se depositar ali na superfície do oceano, claro, no fundo do oceano. Nesses lugares ali, onde você tinha essas fumarolas, vocês têm também uma foto aí no livro. Nesses lugares você ia ter ali uma grande quantidade de compostos minerais, você ia ter ali água morna, certo? E isso poderia sim formar essas moléculas orgânicas. Bom, então, se ali naquele lugar ali você tinha sulfetos, íons de ferro, você tinha ali CO2, né, que tinha muito no oceano, CO2. Se você tinha isso, nessas condições ali, temperatura, de ter os compostos corretos, você pode sim ter ali a formação de moléculas orgânicas, certo? E isso poderia sim gerar ali a energia necessária para a formação das primeiras formas de vida, as primeiras células ali. Então, só para constar, a primeira coisa que eu estava falando era uma teoria e a segunda coisa era outra teoria, mas a gente não sabe dizer qual das duas aconteceram, ou se aconteceu só uma, se aconteceu as duas ao mesmo tempo. O que importa é que condições para que isso acontecesse, ou seja, ter surgido a vida ali, não faltam. Você tinha ali os compostos necessários, você tinha as condições necessárias, e isso acontece naturalmente, essa formação de moléculas orgânicas. Você só precisa que uma molécula orgânica faça um negócio um pouquinho diferente, consiga se duplicar ali, ou uma molécula orgânica se junte com outras coisas necessárias ali, para você ter a primeira forma de vida. Perguntou aí se a vida não poderia ter vindo de fora, se não existia essa teoria. Bom, existe a teoria por quê? Essas condições que a gente tinha na Terra para se formar ali moléculas orgânicas, elas podem também ocorrer em várias partes do universo. A gente sabe, a gente tem comprovações aí que isso ocorre sim também em outras partes do universo. A gente não tem comprovação de que existe vida fora do universo. Mas as condições necessárias para se formar ali essas moléculas orgânicas, que ao se juntar podem formar a vida, isso existe ali, beleza? Então, em várias partes do universo, existem essas condições necessárias para se formar moléculas orgânicas. Se as moléculas orgânicas de tipos diferentes se juntar, pode ser que tenha vida. Pode ser. Então, isso pode ter acontecido aqui na Terra, ou pode ter acontecido fora da Terra e ter sido trazido aqui por meteoros e tal. Bom, pergunta de Bia. Felipe, essa hipótese é aquela que o homem falou no vídeo, replicação primeiro, ou a segunda hipótese, metabolismo? Bom, assim, as duas é possível, certo? No caso assim, eu falei das duas aqui nesse momento, certo? Eu tanto falei da que pode ter sido ali a reprodução primeiro ou replicação primeiro, que é o caso de ter surgido logo um RNA, né, que podia se duplicar e assim passar à frente características e poder ter iniciado ali a evolução. Como eu também falei da opção aí do metabolismo primeiro, que a partir dessa formação de certas moléculas ali orgânicas, você tem ali o que é necessário para a vida, que é a energia. As duas
pode ser que esteja correto. Então não tem como a gente dizer qual aconteceu. Mas o que eu quis dizer foi o seguinte, eu falei das duas para dizer o seguinte, que opções para isso acontecer, ou seja, surgir vida, não faltavam naquela época, certo? Então, não importa qual das duas coisas tinha acontecido primeiro. Se um aconteceu e deu mais ou menos certo, né, se conseguiu ali dar prosseguimento, você tem ali mais à frente a formação da vida. Para a gente poder aí encerrar esse assunto de evolução, de criação, no caso de surgimento da vida, a gente vai falar um pouco aqui, debater um pouco, né? Quero agora conversar mais com vocês sobre criacionismo versus evolucionismo, né? Eu tinha prometido isso em aulas passadas já e chegou o momento. Bom, digamos que a vida tenha surgido lá, né? A partir disso que eu falei anteriormente, tenha surgido ali uma bactéria primitiva. O que é que a gente sabe? A gente sabe que com o passar do tempo foi tendo ali a evolução, né? Ou seja, foi sendo criados mais e mais organismos ali naquela população e alguns foram sendo selecionados. Outros, como a gente já falou, foram tendo pequenas mutações que faziam eles ficar um pouco diferentes, né? Então, eles tendo essas pequenas mutações, foram ali mudando um pouquinho e supostamente, de acordo com a teoria científica e mais aceita, a gente, após o surgimento da vida, a gente teve essa seleção natural que gerou todos os animais que a gente conhece hoje. Então, todos esses animais que a gente conhece hoje teriam vindo ali de um único organismo. Qual seria esse primeiro organismo? Aquele que conseguiu, como eu falei, né, juntar essas pecinhas que tinha ali espalhado na Terra primitiva. Então, conseguiu ali juntar o RNA com proteínas e formar ali a camada externa e tal. Então, a partir desse primeiro e único organismo, ele foi ali se reproduzindo, foi se multiplicando, foi sendo mudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. E com o passar do tempo, a gente teve a evolução até chegar a gente. Só uma ideia aqui para vocês entenderem. A gente, de acordo com a evolução, a gente não é, tipo assim, o mais top, sabe? A gente não é o animal mais perfeito, não é assim. Cada animal se adaptou de um jeito. Se supostamente a gente for os últimos que saímos, né, ali dos primatas, mas não significa que os outros são menos evoluídos do que a gente, certo? A gente tem que lembrar que os animais evoluíram juntos, beleza? Teve os ancestrais, mas foi ancestral de todo mundo, certo? Então, só esse comentário aí para vocês entenderem o que eu vou falar aqui mais à frente. O que a gente tem sobre a evolução humana basicamente foram ali, os homens teriam vindo de espécies de primatas que hoje já não existem mais, né? Teria surgido ali de um ancestral comum entre, por exemplo, o ser humano e o chimpanzé, lá pelo que a gente viu de história evolutiva, né? Eles teriam uma ligação ali embaixo, um pontinho onde liga os dois, que a gente viu lá no gráfico, de um cachorro e tal. Sei lá, se vocês quiserem voltar aí na página, tá na página 70. Então, se fosse no caso do ser humano, você teria aí, no final onde está o cachorro, teria o ser humano. Ali onde está o lobo, você teria o chimpanzé, que é o mais próximo, e por aí vai, né? Todos os primatas. Então, a gente é ali dos primatas, a gente teria surgido de um ancestral comum. E é isso. A espécie humana foi evoluindo ali, né? Foi mudando com o tempo, a gente sabe disso. Eu falei nas primeiras aulas, por exemplo, que a adaptação que faz com que os africanos sejam negros e os europeus sejam brancos, né, por causa da quantidade de luz do sol, isso aí faz parte também da evolução. Vocês devem ter visto, né, tá rolando aí uma onda de racismo esses dias, tá? Só o que se fala nesses últimos dias é sobre racismo. Eu só quero fazer um comentário. Pelo que a gente aprendeu aí, né, que os europeus foram ali sendo adaptados para ser mais brancos porque precisavam receber mais luz do sol, porque tinha pouca na Europa. Enquanto os africanos que tinham muita foram sendo adaptados para receber menos. Então, quem dos dois é mais evoluído? Primeira pergunta. Quem são mais evoluídos? Os europeus
ou os africanos? Responda no chat aí. Três pessoas responderam aí, uma delas errou. A pessoa que disse que um dos dois é mais evoluído. Na verdade, os dois são evoluídos. Os dois são a mesma espécie humana. Os dois são adaptados ao ambiente. Eu só usei esse exemplo aqui só para conectar aí com o que está acontecendo no mundo. Mas tipo assim, uma pessoa branca e uma pessoa negra não são espécies diferentes. Os dois são ali adaptados ao ambiente. Tem características que são ali adaptadas ao ambiente. Então, os dois evoluíram juntos. Cada um no seu lugar, mas juntos. Certo? No caso dos seres humanos, como eu vinha falando, a gente continua sendo uma única espécie. Com características diferentes, mas uma única espécie. Ninguém é melhor do que ninguém aqui, nem em lugar nenhum. Só esse comentário. Então, na página aí 78 e 79, a gente vai ter aí a continuação da história de como teria sido a evolução humana. O que a gente sabe? Teriam surgido aí diversas espécies de hominídeos, né? Mas eles ali podiam cruzar entre si, eles não eram tão diferentes entre si, né? A gente tá falando... Sabe aquela história, você já deve ter ouvido falar do elo perdido, né? O elo perdido, que seria a pessoa o ser vivo ali do meio, entre o macaco e o humano, que está no meio do caminho, o elo perdido. Pensa numa corrente, certo? Elo é aquele pedacinho da corrente. Então, o elo perdido. Bom, a gente sabe hoje em dia que existem foram descobertas diversas espécies de hominídeos, como o Rafael falou aí, ó, Neandertal, entre vários outros, certo? Vou citar alguns exemplos que tem no nome no livro de vocês. Você tem os Australopithecus, você tem o Homo habilis, você tem o Homo erectus, você tem o Homo neanderthalis. Mas então, com o passar do tempo ali, foram surgindo espécies diferentes. Só que só sobreviveu quem é mais adaptado, no caso, nós. Isso é o que a evolução diz. A partir daquela única bactéria, foi tendo ali se reproduzindo e tal, até que você ter tantas espécies, né? Foi surgindo outras e mais outras, e chegou um momento onde surgiu ali espécies de hominídeos, e esses hominídeos teriam gerado o Homo sapiens, que depois sua subespécie, o Homo sapiens sapiens, que somos nós. Mas então, só para comentar aqui um pouco, né? Como eu disse, essa parte agora da aula ia ser um pouco mais curta, mas só para poder comentar um pouco. A gente tem algumas ideias de que tipo assim, criacionismo versus evolucionismo, um tá errado, o outro tá certo, e fica essa briga eterna. E na verdade, tipo assim, cada um enxerga a origem da vida de uma forma diferente. No caso, através da ciência, que é o evolucionismo, e outro através da fé, que é o criacionismo, né? São duas correntes aí, uma é ciência, a outra é fé, né? Vamos pensar assim.